Eu tenho uma visão bem pessimista sobre o futuro da humanidade. Na verdade, uma visão realista. Os fracos é que dizem que minha visão é pessimista. Porque querem ouvir doçuras, gostosuras, para continuar na zona de conforto, no sono, na indolência, na irresponsabilidade. Mas é fato que, nos próximos anos, as coisas vão se afunilar cada vez mais. Neste labirinto onde a humanidade se encontra, surgirão dificuldades cada vez maiores. Na verdade, essas dificuldades são apenas o retorno, a colheita, para que as pessoas acordem e despertem, porque o objetivo da colheita, o objetivo do retorno, é que o ser humano reconheça seus erros, que ele reconheça suas limitações, seus equívocos, e que ele amadureça e se modifique. Mas a modificação, ela depende de uma tomada de consciência, de um reconhecimento de si próprio, de seus erros e equívocos. Depende de uma honestidade para consigo mesmo, uma honestidade de dentro para fora. Algo que falta na maior parte das pessoas, porque é muito fácil continuar dormindo, acreditando que as coisas serão solucionadas sozinhas, que do dia para a noite possa ocorrer uma transformação, uma modificação. Então, o ser humano precisa perceber que a vida dele depende dele próprio assumir compromissos consigo. Antes de assumir compromissos com os demais, o ser humano precisa ter o maior compromisso de sua vida consigo próprio, na busca pelo desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, o reconhecimento de suas falhas, de seus erros. É assim que tudo começa. Se este primeiro passo rumo ao compromisso consigo mesmo não for efetuado, o resto também não vai surgir, não vai se desenvolver. E é neste sentido que eu falo com uma tranquilidade, que eu falo com uma segurança, que eu falo com uma paz dentro de mim, que as coisas vão piorar muito. Não que eu esteja contente com isso, não que eu esteja torcendo. Alguns vão dizer: você odeia a sociedade e torce pela sua destruição. Não. Eu acordei para as ilusões e eu reconheço a atuação das leis espirituais. Eu reconheço que tudo o que está acontecendo é um retorno desta colheita, ou melhor, desta semeadura maldita que a humanidade efetuou, que está agora resultando na colheita desta situação caótica. Mas mesmo piorando cada vez mais a situação, é a grande chance das pessoas acordarem. Se é que vão acordar ou não, eu não sei. Confesso também, por outro lado, que ando bem pessimista em relação ao ser humano, porque ele não quer promover mudanças, ele não quer sair da zona de conforto. O ser humano moderno se acostumou, se habituou com a sua dormência e não quer sair mais deste ninho de comodidades, tudo menos ter que fazer alguma coisa. Este é o lema. Isso explica a terceirização das responsabilidades. A expectativa, a espera de que tecnologias megalomaníacas resolverão os problemas, ou que os extraterrestres virão aqui salvar a humanidade, ou que os falsos profetas vão salvar as pessoas. O que mais tem hoje são falsos profetas e são seguidos pelos cegos como se fossem indivíduos bem intencionados, que na verdade apenas
tiram vantagens em cima da sonolência de seus semelhantes. Então, as coisas vão piorar cada vez mais. É assim. Esta é uma visão realista, mas nisso está a cura. É como uma febre. A febre, ela existe para matar o vírus, ou os vírus, as bactérias, a inflamação, a enfermidade. A humanidade está sendo acometida por uma grande febre global. Esta febre se acentuará. Isso vai ferver as coisas. E em meio à fervura, as pessoas sentirão a dor, o desespero, os desajustes, a desarmonia, o desequilíbrio. Tudo isso será sentido pelas pessoas. Isso promoverá uma fermentação. Tudo vai fermentar, vai espumar. E em meio a toda essa espuma caótica, existe a chance para aqueles que quiserem, é claro, a possibilidade de despertar, de mudar, de modificar a sua visão, a sua percepção, as suas atitudes. Os seres humanos estão aí, diante desta situação, deste grande evento global. As coisas vão piorar cada vez mais. E nisso é que está a grande chance de mudança, a possibilidade de transformação. Vai depender de como cada um lida com isso, de como cada um encara essas situações. Como cada um se resolve consigo mesmo, porque primeiramente faz-se necessário resolver-se consigo próprio. A única forma de amenizar os efeitos de todo esse retorno caótico é estar em paz consigo mesmo. Aquele que estiver em paz consigo mesmo conseguirá caminhar em meio às situações catastróficas de uma forma mais leve. Terá a lucidez para saber o que fazer, para se mover, para esquivar-se das situações mais perigosas. Todo esse caos jogará para o ser humano a peteca, como se diz na gíria. A peteca será lançada para o ser humano, para que ele dê conta do recado, para que ele, por sua vez, efetue uma jogada acertada, uma jogada equilibrada. Mas, para isso, primeiramente, o indivíduo na esfera pessoal, interior, terá que fazer o seu trabalho interior. Sem esse trabalho interior, se permanece na alucinação coletiva. Porque o que observamos sobre a Terra é uma alucinação coletiva. Uma grande loucura grupal. Isso explica os extremismos, isso explica os fanatismos religiosos, ou as inúmeras manifestações do ateísmo, por outro lado, o materialismo, a sensualidade depravada. Tudo isso é resultante dessa loucura grupal, dessa efervescência demente que as pessoas experimentam em si, porque não tem um foco, um propósito, um objetivo, não sabem o que estão fazendo aqui na Terra, e se não sabem é porque não realizam o seu trabalho interior. Mas em meio ao aprofundamento do caos, em meio ao aprofundamento de questões climáticas, crises econômicas, políticas, guerras, depressão, ansiedade, enfermidades, quem sabe pandemias ou o que ainda está para vir, o indivíduo será colocado diante de si mesmo, se olhará no espelho da sua consciência interior e terá que ter uma noção das coisas, se quiser se movimentar em meio a tudo isso. Agora cada um terá que estar consigo mesmo. A única forma de lidar
com todo esse desajuste global é estando em si mesmo, consigo mesmo e partindo de si próprio para poder ter a visão acertada, a visão correta, equilibrada e harmoniosa. O ser humano terá que fazer o seu trabalho interior se quiser sobreviver, se quiser conquistar o seu lugar na criação, porque está ocorrendo agora a separação do joio e do trigo. A humanidade está sendo peneirada. As pedras úteis e inúteis serão separadas. Os grãos úteis e inúteis serão separados. E somente tendo vida interior é que se pode cumprir uma função, que se pode ser útil nessa vida. Se o ser humano não tem vida interior, ele é apenas um robô mental, é apenas uma criatura no piloto automático, que passa de forma indiferente frente ao caos, diante dessas situações calamitosas. Agora o ser humano, mais do que nunca, precisa ter dentro de si essa sensibilidade espiritual, a intuição. Isso é necessário para saber o que precisa ser feito, porque do contrário o ser humano não sabe o que fazer. Ele olha as coisas apenas com os olhos carnais, os olhos externos. Olhos estes aqui que são cegos, estes olhos carnais são cegos se o ser humano não tiver dentro dele uma vida intuitiva, uma sensibilidade espiritual para utilizar os olhos carnais como um instrumento. Tudo o que é externo é instrumento. E aquilo que é interno, a intuição, é que é o fator orientador, o elemento orientador, a essência orientadora, que permite fazer a diferença em meio ao caos, os desajustes, as catástrofes, as tragédias, as polarizações, o desequilíbrio. Tudo está acontecendo já. Nós estamos em meio a um processo o qual não dá mais para negar. As coisas estão aí diante das pessoas. Alguns ou muitos querem negar, porque parece ser pedir demais para essas pessoas enxergar o óbvio. Enxergar o óbvio é pedir demais, mas as coisas continuarão piorando e em breve, mesmo para os mais acomodados, os mais negligentes, será difícil fechar os olhos. Como eles vão se drogar, com o que vão se drogar para lidar com a situação, para se anestesiar, não se sabe. Porque de tempos em tempos surgem novos alucinógenos, novas drogas, novos elementos que mantêm o indivíduo bitolado, cego e amarrado. Sempre tem alguém inventando alguma novidade, algum modismo, algo com o qual as pessoas preguiçosas possam se entorpecer. Mas mesmo isso, num determinado momento, em meio à depressão, à ansiedade, às enfermidades, o desespero, o caos, o desajuste, fará com que as pessoas se sintam desamparadas. Surgirá um desamparo global sobre a Terra. As pessoas se sentirão desamparadas. E em meio a este desamparo, este sentimento de desamparo, resta e restará apenas um único caminho, que é o caminho interior, daquele que acorda, desperta, ouve a sua intuição e se conecta à luz. Se ainda existe a possibilidade para essa humanidade disso ocorrer, não sei. Talvez a sonolência é tão grande que apenas a destruição da humanidade reste ainda, ou a destruição dessa grande massa, com exceção dos poucos que buscam viver de forma diferente, aceitando os fatos e se preparando para os momentos, os eventos
e os acontecimentos. Daí é uma questão de responsabilidade individual de cada um, se faz ou não o seu trabalho interior. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!